Saudações cinéfilas, como vão vocês? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Fiquem agora com a entrevista que eu realizei com a dupla Flávio Frederico e Mariana Pamplona, os diretores do documentário Rumo, que trata sobre o grupo Rumo da vanguarda paulista que fez muito sucesso no cenário da música brasileira nos anos 70 e 80. Se você gostar, já fica o convite também para se inscrever no canal. Obrigado e até mais. Flávio e Mariana, eu chequei o currículo de vocês e vi que vocês tiveram dois trabalhos em conjunto, né, que foram realizados anteriormente ao Rumo, sendo Em Busca de Yara, que é de 2013, e O Mundo Interior, de 2018. Me contem como foi essa mudança de tema, até mesmo de tom com o Rumo, uma vez que aqui vocês estão tratando, né, sobre um grupo musical e que tem e que carrega, né, de certa maneira, o humor que eles apresentavam em suas composições. Acho que eu começo. Então, pois é, justamente a ideia de fazer o Rumo começou a surgir justamente em função dos nossos trabalhos anteriores, desses documentais, né, que esses dois que você citou, quer dizer, o Em Busca de Yara e O Mundo Interior, que quer dizer, o Em Busca de Yara é um filme sobre a ditadura, né? O Em Um Mundo Interior é um filme sobre autismo. Por mais que o Mundo Interior a gente tem uma pegada um pouco diferente de muita coisa que a gente viu de autismo e de crianças, são duas temáticas mais densas, né? Principalmente a questão do Em Busca de Yara. E a gente estava, então, disposto buscando um projeto mais leve e tal, e a gente tinha muita vontade de fazer um documentário musical, fazia tempo, sabe? Que a gente tinha essa vontade, né? E aí a Mariana trouxe a ideia, né, de fazer um documentário sobre o Rumo, que, pô, eu achei bárbaro, assim, logo de cara, porque eu também tinha meu envolvimento, ela tem o envolvimento dela, né, e todas as peculiaridades e riquezas do Rumo. Eu falei, pô, eu acho ótimo, né? E aí, enfim, acho que a Mariana pode falar um pouquinho por que ela trouxe essa ideia. Bom, eu sou roteirista, né? Eu já vinha, né, em pesquisas de roteiro, como você disse, desses trabalhos com temáticas completamente diferentes. E eu falei, vamos fazer uma coisa mais leve agora, um documentário musical, pode ser legal até para a produtora, para a gente. E eu tenho uma história especial com o Rumo, porque o Luiz Tati, ele é casado com a minha mãe, desde que eu tenho 7 anos de idade. Então, eu super acompanhei a trajetória do Rumo desde pequena, assim, minha mãe me levava nos shows, era uma outra época, minha mãe me teve muito nova, então ela me levava nos shows, eu fui em vários shows do Lira Paulistana, em vários ensaios, eu convivia com eles, assim, eu era a única criança na época que ficava por ali, assim, ia no show da Benedito Calixto, e fui no show da Band. Então, eu vivi esse momento de efervescência, e não só conheci o Rumo, como eu vi as outras bandas, o Itamar, o Arrigo, eu vi todos eles, assim, de pertinho, né? O Língua de Trapo, enfim, todo esse movimento, eu era muito pequena, claro, mas ficou, né? Então, e como não existia nenhum documentário, assim, sobre o Rumo, eu falei, vamos fazer sobre o Rumo, por que não? Uhum. É assim que nasceu a ideia. E aí, lógico, depois eu desenvolvi, a gente fez pesquisa, etc, etc. Daí o trabalho se desenvolveu, deslanchou. Uhum. Quando ela trouxe essa ideia, assim, me pegou de cara, porque eu também, assim, vivi muito esses anos 80, eu era adolescente, né? Eu ia muito no Ira, né? Então, também, assim, para mim, foi uma fase muito importante da minha vida, essa da vanguarda também, né? Eu não tive essa ligação familiar, direta, íntima que a Mariana teve, mas eu era fã total, né? Então, assim, pô, que ótimo trabalhar esse assunto, que ótimo trabalhar essa época, a vanguarda, e ainda sabendo dessa ligação da Mariana, né? Enfim, pô, a gente vai conseguir fazer um documentário muito mais interessante com esse approach, né? Com essa entrada, né? Sim. Foi uma coisa legal, porque também, no fundo, eu já conhecia eles, assim, né? Eu tinha intimidade, então isso deu uma diferença, assim, na hora de fazer entrevista. Eu, claro, preparei, fui super focada para entrevistar com as perguntas e tal,
Mas rolou, assim, uma intimidade, uma coisa diferente, que eu acho que foi muito legal, assim, na hora dos depoimentos. Acho que eles se sentiram muito à vontade também. Eles já conheciam o nosso trabalho dos outros filmes e tal, não só os documentários como a ficção, o Boco, o Flávio também tem outros filmes de ficção, e eles conheciam. Então, tinha uma certa confiança ali também, né? Um carinho e uma confiança, assim, que foram muito legais, assim, para as entrevistas e para o projeto como um todo, assim. Uhum. Eu tenho curiosidade de conhecer um pouco mais como foi o processo de pesquisa, porque vocês apresentam um material muito farto. São entrevistas de época, apresentações em televisão, manchetes de jornais, trechos de videoclipes. Como foi todo o processo de coleta desse material? Vocês tiveram dificuldades para acessar determinado acervo? Muitas coisas vocês conseguiram diretamente com integrantes do grupo? Como que se deu todo? Tudo isso. O Flávio pode falar. A gente, na verdade, assim, a gente no primeiro momento contratou, né, uma pesquisadora, a Shirley, que ela deu uma primeira olhada onde tinham as coisas, com a intimidade do grupo. O grupo já tinha bastante coisa, principalmente esse recorte de jornal, né? Porque o que é interessante dos recortes de jornal que a gente utilizou que eu acho legal, assim, que eles têm a textura de jornal, né? Não é que foi na internet, no acervo dos caras, daquela coisa preto e branco, xerox, né? Eles tinham da época, já envelhecido, né? Isso eles tinham, esses jornais. Mas a gente, com essa primeira sondagem da Shirley, a gente percebeu aonde estava realmente o filé mignon, né? Que estavam basicamente em dois acervos, que eram fundamentais, que é principalmente o acervo do olhar eletrônico, e que, na verdade, eu já trabalhei no O2, eu conheço o Marcelo Machado, a Mari também conhece o Marcelo Machado, então a gente já teve uma entrada boa, de cara o Marcelo Machado falou, não, a gente vai abrir o acervo para vocês, não tem problema, né? Porque ali não só tinha a riqueza do conteúdo, do rumo, mas como também a Olhar fez parte da vanguarda paulistana, entendeu? A Olhar revolucionou a televisão, né? Então, todo esse movimento cultural que estava rolando, o jeito que as imagens do Olhar Eletrônico abordavam tinha a ver. E isso deu meio uma direção para a gente, assim, sabe? Tanto que a gente também foi atrás na ECA, né, dos longas que foram feitos na época, não só na ECA, mas de outros cineastas dos anos 80, e também na TV Cultura, né, principalmente por causa do programa do Tadeu, que também foi um programa revolucionário na época, né? Então, esses dois acervos realmente é o grande estofo do filme. Mas a gente foi pensando outras coisas também, né? O Luiz Tati guarda muita coisa, o Gal tem muita coisa, fotografias, então a gente foi fuçando em tudo que, onde dava a gente ia, onde a gente onde a gente, putz, ali tem alguma coisa, a gente já corria e ia olhar os acervos, assim, foi uma coisa meio de investigar a fundo, assim, né? Os detalhes e tal, assim, para achar coisas inéditas, no próprio ateliê do Gal e tal. Foi um trabalho bem lento, assim, porque eles têm muitas coisas, então a gente teve que garimpar, né? Então foi um trabalho assim muito delicado, e também todo esse material tinha que casar com as entrevistas, que eram muitas, eram 9 pessoas que falam super bem, tem muitas histórias para contar. Então, não era só ter o material também precisava se conectar, encaixar, né, casar com as falas. Então, todo esse processo de ilha de edição e tal, né, depois, foi um processo super demorado, super cuidadoso, assim, muito lento, difícil, porque eram muitas horas de entrevista, a gente tinha muito material, então um recorte final, que a gente chegou, por mais que eu tivesse escrito um roteiro e tal, você sabe que documentário, quando você vai filmar e também quando você vai encontrando os materiais, aquele roteiro muda, né? A estrutura do roteiro vai mudando. Então, assim, eu estava o tempo inteiro com eles na ilha tal, e com uma cabeça flexível para também absorver essas mudanças e, no final das contas, virou uma coisa diferente do que estava lá no roteiro inicial, claro. Porque também a gente foi seguindo um caminho meio intuitivo, assim, né? Uma costura que é feita na hora que você está montando, assim, sabe? Então, isso é um privilégio, né, eu acho, assim, né? Assim, como a Mari é roteirista.
e a gente dirigiu junto, né? Por mais que na edição tinha um montador ali muito presente, eu fico muito junto na edição, mas o teu olhar da roteirista nesse momento é fundamental para você poder não se perder, né? Não se perder no objetivo mesmo do filme, porque assim, só arredondando essa coisa do acervo, assim, se eu falar aqui, a gente vai ficar horas, porque é mais profundo até do que isso, porque como esse filme, o grosso é dos anos 80, existem imagens dos anos 80. Tinha essa coisa da televisão, do VHS. O Gal, fotógrafo, ele até brincava, né, que o grande fotógrafo do Rumo era o self-timer. Ele botava a câmerinha lá, dava no self-timer. Então, ele tinha muita foto que estavam escondidas, a gente teve um pesquisador para ir atrás. Ele tinha um negativo com um show inédito que ninguém nunca tinha visto, que a gente telecinou, né? Tinha o VHS do Luiz também, que ninguém tinha usado, né? Então, assim, realmente, comparando com outros filmes, por exemplo, Em Busca de Ar, ou com Caparaó, que eu fiz anteriormente, né, filmes sobre o período da ditadura, é muito restrito o acervo. Ali a gente tinha muitas fontes, tinham outros fotógrafos além do Gal. Tinha alguns fotógrafos aqui de São Paulo que adoram o Rubens, eu não esqueço de nome, assim, mas está no crédito do filme. Tem uns 3 fotógrafos que compravam muito o grupo. Então, a gente tinha uma riqueza de material, que realmente a gente foi muito seletivo, a gente pôde escolher qual é o período, o que retratava o que da melhor forma. Assim. Isso acho que é muito... A riqueza do filme também reside muito aí. Né? Eu tenho curiosidade de saber sobre a escolha que vocês tiveram em aplicar uma técnica animada neste documentário, que eu acredito que seja de rotoscopia. Em qual processo veio essa ideia de, enfim, trabalhar com essa animação, com essa estética dentro do documentário? Olha, eu tive essa ideia. Em algum momento, eu falei, vamos fazer animação. Foi uma coisa intuitiva, assim, sabe? Eu achei, como o grupo tem uma linguagem irreverente, eu queria também colocar alguma coisa diferente, assim, sabe? Que não fosse um documentário comum. E aí me veio essa coisa da animação, porque eles parecem um pouco desenho animado, assim, na vida real. E aí, depois dessa ideia inicial, dessa coisa, teve todo um trabalho, né, com o Mão Ambrósio e com o Fernando Rainer, de criação e desenvolvimento dessa ideia. E aí, sim, a gente conseguiu desenvolver um conceito, assim, né, de que a animação começa mais simples, preto e branco, com poucos elementos, né? E à medida que o grupo vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai ganhando público, vai ganhando força, a animação também vai ficando cada vez mais preenchida, mais detalhada e mais colorida, né? E aí, quando eles gravam os 2 primeiros LPs, né, que é o Rumo e o Rumo aos Antigos, eles viram gente, assim, né? Acaba a animação. Porque eles mesmos dizem que eles se sentiram, daí que eles se sentiram um grupo de verdade e tal, né? Então, a gente trabalhou muito isso, né? Esse processo de desenvolvimento, assim, de mudança da animação e tal, junto com os artistas, né? Gráficos. Eu acho que essa história, quando a Mariana trouxe essa história do desenho animado, né? A gente olhou e falou, quando ela trouxe, eu falei, pô, muito interessante, isso pode ser ótimo, até porque tinha alguns filmes que a gente tinha visto, né? Quer dizer, até aquele filme Valsa com Bashir, né? Eu adoro esse filme. A gente adora esse filme, que é muito forte, porque assim, a gente não queria... A gente tinha uma primeira tentação de fazer um desenho animado mais bobinho, mais infantilizado, porque até tem a ver com a estética um pouco que o Rumo usava nas capas. A gente não queria cair nessa tentação, né? Então, para onde a gente ia seguir, né? Bem nessa época surgiu aquele filme do Kurt Cobain, Montage of Heck, que era um outro grande exemplo de um desenho animado sendo utilizado de uma forma forte. E aí que a gente teve a ideia de falar assim, vamos fazer um desenho animado clássico, tradicional, desenho animado, não é animação 3D, né, que eles falam rotoscopia, entendeu? E aí veio a referência, vamos buscar a referência, Crumb, Robert Crumb, né, que então tem a ver aquela realidade e tal, tanto quando eles ficam mais detalhados, eles são parecidos com o desenho do Crumb mesmo, de sombra, etc. Mas era uma aposta muito arriscada. Era uma aposta muito arriscada, porque custa caro. Custa caro fazer desenho animado. Então, quando a gente chamou o Mão Ambrósio, o Mão falou, vocês têm certeza?
O montador questionou a gente muito, inclusive, porque, assim, várias pessoas, vai dar certo, vai dar certo. Eu tinha certeza, assim, sabe? Eu tinha essa certeza que ia funcionar. Mas eu confesso que eu também fiquei com medo, mesmo com a certeza, quando começou, falou, nossa, vai ser caro, vai ser esse, ai meu Deus, eu aquele frio na barriga. Mas a gente resolveu apostar, assim, sabe? Nisso, nessa ideia e tal. E é uma técnica que não é muito usada aqui, né, no cinema brasileiro. Foi difícil encontrar, enfim, pessoas para fazer essa transição das imagens. Então, na verdade, a gente chamou de Carlos Ambrosio, que é um parceiro nosso, né, que trabalha com a gente, é designer, é animador, muito bom, mas atual, né, ele faz coisas super modernas e tal. E quando a gente falou para ele que a nossa opção, então, seria um desenho animado tradicional, no estilo Crumb, ele falou, bom, então aí é diferente, porque aí eu tenho que chamar um ilustrador, que vai fazer os desenhos originais. Então, ele vai fazer 20 posições da boca do personagem, 20 posições do olho do personagem. Né? Tanto que, assim, aí que a gente falou, bom, a gente vai ter que alocar uma parte boa do orçamento, a gente fez uma primeira fase de teste, a gente achou que funcionou, e aí a gente chamou, então, o Fernando Heine, que é um ilustrador mesmo, ilustrador. Então, ele fazia as ilustrações e o Mão Ambrosio animado. Né? Então, realmente, não é muito comum mesmo. Isso é uma técnica que foi deixada, ficou para trás. Né? Quando veio o 3D, isso ficou para trás mesmo. Isso tinha tudo a ver com o Rumo, percebe? É um grupo que relê uma coisa antiga. Né? Então, além da proposta que a Mariana colocou de linguagem na estrutura do roteiro, esteticamente conversava com o Rumo no sentido mais profundo, né? Não na superficialidade. Né? Uhum. Eu sinto que o documentário de vocês discute muito, até por conta da ênfase que é dada, em relação a como funciona o nosso mercado fonográfico. Na verdade, o mercado fonográfico mundial, né? E eu fiquei um pouco surpreso que, enfim, hoje a gente fala sobre streams, sobre charts e tudo mais, mas acho interessante como, na época, né, do Rumo, já existia esse conflito, né, de bandas independentes conseguir o seu lugar, seu espaço em rádios, né? E, e no filme mostra, né, que apesar do sucesso em shows e também da aclamação crítica, eles tinham essa dificuldade, né, de entrar nas emissoras de rádio. O que vocês refletem em relação a esse jogo, né, do mercado fonográfico que, de certa forma, prejudica tanto, né, a carreira de bandas tão boas como é o Rumo? Pois é, eu acho que assim, né, o Rumo, né, tinha essa questão, né, de pesquisar, investigar o fundamento da linguagem, né, tinha toda uma pesquisa de linguagem, né, como a fala cotidiana entrava, né, na intuação da música, e outros grupos também tinham pesquisas, era uma coisa que muito criativa, muito inventiva, cada um com a sua personalidade, com o seu estilo, né, tinha o tremor com a irreverência, tinha mas era um processo de muita efervescência, muita criatividade. Eu acho que é claro que quando veio essa indústria fonográfica na época deles, assim, foi tipo avassalador, assim, né? Tinha o jabá ainda por cima, então foi uma coisa que realmente destruiu, assim, né? A possibilidade, pelo menos, do grupo ganhar dinheiro, entrar no mercado, fazer um sucesso grande de público. Porque você viu que os espaços eram dados para pouquíssimas pessoas, né? Hoje em dia também, assim, eu acho que isso só aumentou por um lado, assim, porque existe uma massificação da cultura, a gente vê, né, assim, que grandes empresas e grandes grupos dominam o mercado, é muito parecido, ainda, mas tem as pessoas que são criativas, que buscam formas de expressão criativa, sempre vai ter gente que quer fazer coisa para a indústria, para fazer dinheiro só, porque isso vende, porque isso dá grana, isso faz sucesso, né? E o que é perigoso também formata a mente das pessoas, né? Porque o público acaba achando que isso que é o bom, não recebe, fica muito limitado, né? O que é bom, o que é ruim. Com o cinema, por exemplo, né? Hoje em dia é difícil o jovem ver esse filme de arte, gostar de Godard, Antonioni, Kurosawa, que joga um ou outro, assim, sabe? Porque não, agora que tem algumas plataformas mais de arte e tal, mas é uma coisa muito específica, né? A massa não está vendo isso, não está consumindo isso. Isso acho que para todas as artes, assim, né? Ainda mais com coisa de internet e tal, acho que ficou muito maior.
toda essa potência econômica, assim, que massifica as pessoas. Só aumentou, eu acho. É isso que a Mariana colocou, acho que tem muito a ver essa questão da indústria cultural como um todo, né? Mas a indústria pornográfica também tem suas peculiaridades, né? E ali foi um momento antes da mudança tecnológica que aconteceu, né? E uma mudança tecnológica que parecia que ia democratizar, né? Mas que não democratizou. Mas, assim, de qualquer forma, antes dessa época dos anos 80, ali, do rumo, a indústria pornográfica era totalmente fechada para o independente e para o novo. Os independentes e novos, se você for olhar no início dos anos 70, assim, na década de 70, por exemplo, eles não conseguiam gravar disco, certo? Eles só faziam show, né? Então, assim, às vezes aparecia um produtor cultural visionário, né? Tem vários, né? Senão não existiria a Tropicália, etc. Vários fenômenos, mas quando chega ali, isso é colocado no filme até, né? Tem se não me engano, é o Pedro, que ele fala que naquele momento dos anos 80, começou a abrir uma nova possibilidade que alguns estúdios começaram, barateou um pouco o custo de gravação do disco, então eles podiam juntar um dinheiro e gravar um disco. Só que aí vem a segunda etapa do problema, que era como distribuir esse disco, como tocar esse disco na rádio. Aí vem toda essa questão, né, que a Mariana colocou muito bem, do jabá, etc., e que está muito presente no filme, e que é emperrado. Porque é inacreditável o sucesso que o Rumo fazia nos shows. E é inacreditável que ele não tocasse, né? Assim, então, realmente, era bem fechado. Depois, veio a questão que hoje em dia é muito mais barato você gravar um disco. Hoje em dia tem um monte de gente que tem estúdio com condição de gravar um puta disco em casa, né? Mas, ao mesmo tempo, se ele não tem o acesso à plataforma de streaming que vai realmente distribuir, também não acontece nada, apesar de ter internet, tem outras possibilidades, mas, no fundo, mudou um pouco a forma, mas a coisa continua igual, né? E para finalizar, eu tenho muita curiosidade de saber como vocês se sentiram quando o Rumo foi exibido em alguns festivais. Em 2019 eu lembro que ele esteve presente no In-Edit e também no É Tudo Verdade. Mas eu faço essa pergunta porque eu lembro que também coincidiu com o lançamento de um novo álbum, né, do grupo Rumo, que é o Universo, né? E foi um álbum que veio depois de vários anos, né, sem o lançamento de algo inédito. Então, como vocês se sentiram lançando um documentário paralelo também ao lançamento de um novo álbum deles? Nossa, foi uma delícia. O documentário ele foi feito antes, né, desse novo álbum. Então, o novo álbum não entra no filme, né? Não aparece no filme, porque eles fizeram depois. Que é muito legal também, porque a coisa não tem fim, né? Continua. Mas foi muito emocionante, assim, para a gente participar desses festivais, assim, a reação das pessoas, sabe? Porque o Rumo, ele tem uns fãs, assim, que são eternos e amam o Rumo, são apaixonados. Então, eles foram em peso, assim, nessas exibições, sabe? Tava lotado, assim, sabe? Todas as sessões lotadas e tal. E foi muito emocionante, assim, as pessoas choravam, se emocionavam mesmo, assim, foi uma coisa forte. Bateu de uma forma muito legal o filme no público. Isso a gente ficou muito feliz, porque o filme tem essa coisa de misturar o humor, né, tem até uma fala do Hélio, né, que ele fala que nos shows do Rumo era muito engraçado, mas as pessoas riam, mas também choravam, né? Quer dizer, porque tem que tem um pouco a ver com essa coisa que a gente colocou do Crumb, tal, quer dizer, uma coisa de não é uma ironia rasgada, é uma coisa diferente, né? E tem um lado crítico também, entendeu? Mas tem o humor, né? E o filme tem essa pegada, é isso que a gente percebeu. As pessoas riam muito, mas se emocionavam também, e principalmente elas se sentiam um mergulho nos anos 80. E foi legal, tanto desse lado do público que conhecia, quanto de pessoas que não conheciam, que apareceram pessoas que não sabiam nada dele. E acharam muito legal. E nesse ponto, a linguagem do filme, de desenho animado e tal, acho que ajuda muito com o público mais jovem. Assim, né? Então, foram exibições muito bacanas mesmo. Assim. E aí veio, surpreendentemente, essa questão do disco, eles decidiram fazer esse disco, receberam o convite, viram a possibilidade muito rápida, na verdade. No filme, quando eles falaram, tipo, sério, a gente ficou super feliz. Assim. A gente foi no show, a gente achou incrível o show. A gente até ia lançar o filme, ia tentar fazer um show junto, não sei o quê, quando veio a pandemia. Que pena.
Eu gostei. Atrapalhou, inclusive, os shows. Eles iam fazer mais shows também. Mas, enfim, foi muito legal. Ainda bem que deu para a gente fazer essas edições nesses 2 festivais super concorridos, com um público super exigente e que foi muito bem recebido. Mariana e Flávio, muito obrigado pela disponibilidade, foi ótima conversa e desejo sucesso aí com a trajetória do documentário agora no circuito comercial. Obrigado. Legal, obrigada a você. Foi Obrigado ótimo você. para a gente que agradece. Valeu, boa sorte. Tchau, tchau. Boa tarde, tchau. Obrigada, Tchau. tchau.